década de 1980, o Brasil havia se tornado um verdadeiro caldeirão de transformações políticas, sociais e culturais. Diversos membros da nossa sociedade vivenciaram as expectativas, tensões de desfechos que marcaram o processo de redemocratização do nosso país. O regime militar já se mostrava completamente desgastado e, com isso, seus dirigentes promoveram um conhecido processo de abertura lenta, gradual e segura. O fim da ditadura significava a retomada de uma série de liberdades civis que foram completamente banidas pelas ações restritivas impostas pelo governo que vigorou durante 2 décadas. Sem dúvida, a expectativa gerada por essas transformações se desdobrou em uma série de manifestações que demonstravam o interesse dos cidadãos em modernizar as práticas políticas do país e principalmente resgatar a importância política dos indivíduos no estabelecimento de uma sociedade democrática. Dos momentos de maior agitação que expôs esse processo de transformação aconteceu entre os anos de 1983 e 1984, período em que vários cidadãos saíram às ruas exigindo que a população tivesse o direito de escolher o próximo presidente através do voto direto. Esse processo foi chamado de Diretas Já. Não denominou as várias passeatas ocorridas nos centros urbanos do país, mas também instigou uma série de manifestação artística que refletiam sobre aquele momento. Em meio a tantas mudanças, o rock brasileiro ganhou um novo conjunto de grupos e cantores que embalavam a juventude daquela época, promovendo um diálogo com as questões políticas naquele momento. Entre outros vários conjuntos, podemos destacar o surgimento dos Paralamas do Sucesso, Ultraje, A Rigor, Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, dentre outras. No início dos anos 1980, surgem as primeiras bandas no Rio de Janeiro. Barão Vermelho lançam seus álbuns em 1982. No ano seguinte, é a vez dos Paralamas do Sucesso. Já em São Paulo, em 1984, os Titãs lançam o primeiro disco com uma pegada bastante pop. Nesse período, as letras dessas bandas falavam muito sobre o culto ao prazer, à liberdade e são mais melódicas e ingênuas por quase não tratarem de temas políticos e sociais. Em 1985, o Legião Urbana, grupo de Brasília, lançou o primeiro trabalho fonográfico na capital federal. Eram os jovens de classe média e alta, representados por filhos de diplomatas e professores da Universidade de Brasília, UNB, que podiam viajar para o exterior e trazer as novidades musicais. Capital Inicial e Plebe Rude também saíram desse mesmo contexto. De modo geral, as bandas de Brasília e de São Paulo tinham letras um pouco mais politizadas. Nessas 2 cidades, os jovens foram muito influenciados pelo movimento punk nos anos de 1970. Em São Paulo, isso foi mais forte na periferia, então as letras tinham um pouco mais de contestação social, já em Brasília era algo mais ligado à imagem. Depois das eleições presidenciais de 1985, vários planos econômicos dão errado e surge um questionamento sobre como será o país dali para frente. Entre 1985 e 1986, são lançados 3 álbuns considerados grandes marcos na música brasileira: 2 da Legião Urbana e Paralamas do Sucesso e Cabeça Dinossauro do Titãs. 2 foi importante pois consolidou a Legião Urbana como uma grande banda nacional. O disco não apresentava uma conotação política e social, com exceção das músicas Índios e A Fábrica. Mas o interessante é que o primeiro disco de 1984 é muito mais politizado, apesar de ter saído durante a ditadura, do que o disco 2, que saiu no período da redemocratização. Já o terceiro disco da Legião, Que País é Esse?, de 1987, trouxe músicas compostas uma década antes da época do aborto elétrico, precursor do grupo. A censura proibiu a execução pública da faixa Conexão Amazônica. Os tambores da selva já começaram a rufar. A cocaína não vai chegar, a cocaína não vai chegar. Entretanto, a faixa título não sofreu
qualquer intervenção. Nas favelas do Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Sevilano questiona por que censura uma faixa e não censura outra. No disco selvagem, a sonoridade dos Paralamas permanece, mas as letras mudam e passam a falar de problemas políticos e sociais, como na faixa título. O governo apresenta suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente, e a liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard.